muito simples. Deus não nos fez para isso. Deus não nos fez para viver à margem da história. Queridos, enfermidades espirituais acontecem na nossa vida. Enfermidades espirituais que nos cegam. Enfermidades espirituais que nos paralisam. Enfermidades espirituais que nos atrofiam e atrofiam a nossa musculatura. Enfermidades espirituais que nos impossibilitam de viver a vida como fomos feitos para viver. Há enfermidades espirituais que elas trazem sobre nós um peso tão grande, que nos impedem de andar, que nos impedem de locomover, que nos impedem de viver o melhor do Senhor e de ter o melhor do Senhor na terra. Deus nos criou para sermos, a palavra de Deus diz, Deus nos criou para sermos perfeitos, Deus nos criou para sermos saudáveis, Deus nos criou para vermos o mundo com os olhos de Jesus, Deus nos criou para vivermos a nossa história e a história que Jesus traçou para nós. Deus não nos trouxe nessa vida para vivermos à margem da história, vendo as coisas acontecendo, passando por nós, sendo paralisados ou impedidos. Queridos, quando eu vejo a corrida da São Silvestre, e há uma frase que eu gosto muito: a corrida cristã não é de velocidade, mas ela é de perseverança. Diga para o seu irmão: perseverança. Não é de velocidade, mas ela é de perseverança. Então significa que nós saímos de um ponto estático e nos locomovemos em direção à glória. E essa direção que nós tomamos na vida, nós não podemos parar. Diga: não podemos parar. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar. Nós não podemos nos ser paralisados ou impedidos de continuar. E detalhes, queridos, quando eu olhava a corrida da São Silvestre, eu via assim muitos corredores preparados, mas quando iam chegando muito tempo, eles empregavam uma força tremenda, mas de repente, eles paravam e sentavam à beira do caminho. Eu também já andei pela estrada, pela rodovia Marechal Rondon, e já vi carros muito bonitos, melhores do que o meu, parados à beira do caminho, por falta de combustível, ou quebrados. Então você entende o que é estar à beira do caminho, você entende o que é começar algo e não terminar, você entende o que é ficar impossibilitado de terminar aquilo que começamos ou que Deus nos deu. E a palavra de Deus hoje é: em que lugar você se encontra? Em que lugar você se encontra na sua vida? E a palavra de Deus é: não fique à beira do caminho, não fique à beira do caminho. Em que lugar nós nos encontramos? E queridos, nós vamos entender que a palavra, ela vai se aplicar a todos nós aqui nessa noite. Porque há pessoas que não começaram a caminhada da vida espiritual, porque não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, estão paralisadas, estão petrificadas e estão impossibilitadas com uma carga muito pesada, não colocaram sua carga de pecado aos pés da cruz. Mas há pessoas aqui que começaram a corrida da vida cristã e estão parados à beira do caminho, por uma razão, por outra, por uma enfermidade espiritual, por uma palavra negativa, por uma palavra de morte, por um desânimo, por um descuido, por um deslize, por um pecado. Então essa palavra se aplica a nós, a todos nós essa noite.
Há muitos que começaram bem, mas a grande questão não é começar bem, é como eu vou terminar. E a palavra de Deus diz que o término disso tudo é diante dele. É diante dele. Eu gosto de ler o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando diz assim: e assim, depois ele vai dizendo, e ao ressoar da trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo restarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ponto, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ah, mas quando eu leio isso daí, queridos, eu fico tão animado. Quando diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, Deus começou uma obra no seu coração, e a palavra de Deus diz que Ele vai completar, Ele deseja completar, Ele quer completar até o dia da volta dEle, quando Ele te reunir. E há uma pergunta assim, né? O que pode colocar uma pessoa à beira do caminho? E eu estava pesquisando na palavra caminho, e eu comecei a ver aqui, no livro de Atos capítulo 19, no texto de Atos capítulo 24, mais precisamente no texto de Atos capítulo 9, a Bíblia diz: quando Saulo perseguia os cristãos, você sabe como os cristãos eram chamados? Os cristãos, eles antes de serem chamados cristãos em Antioquia, que é um capítulo mais para frente, a Bíblia diz assim: pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos na cidade de Antioquia. Mas antes de serem chamados de cristãos, sabe como eles eram chamados? Os do caminho. Os discípulos, os filhos de Deus, os convertidos, a igreja era chamada como os do caminho. E o caminho na Bíblia, lá quando fala, é letra maiúscula. E sabe aonde está a verdade disso? Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E os crentes eram chamados de os do caminho. Pode olhar, Atos capítulo 9, Atos 19, Atos 24, leia em casa, você vai ver lá, os do caminho. Eram os crentes da época, eram os cristãos, que depois foram chamados de cristãos, mas eles eram chamados como os do caminho, porque para os hebreus, eles eram uma seita. Para os judeus, eles eram uma seita, então eles eram chamados de os do caminho. E aqui nesse texto a Bíblia diz que Jesus está chegando e aproximando-se da cidade de Jericó, e tinha um homem cego assentado à beira do caminho. Ah, tem tanto entendimento com relação a estar à beira do caminho. Quando você está à beira do caminho é porque você desistiu. Existem pessoas que desistem da corrida da fé. Quando você está à beira do caminho, é quando você perdeu a esperança de chegar no destino final. Você desistiu, você entregou os pontos. Queridos, olha, veja a situação desse homem que a palavra de Deus diz. Ele era cego, ele estava à beira do caminho e ele pedia esmolas. E ele só tinha uma capa. Ele era cego, estava à beira do caminho, pedia esmolas. Uma situação deprimente. Esse estágio de vida se refere a mim e a você
quando não conhecíamos a Jesus de Nazaré, quando não conhecíamos o Jesus Yamashi, Jesus, Yeshua Hamashia, o Filho de Deus. Esta era a nossa situação, desolados, desistimos da vida, dos projetos, da história, éramos cegos, estávamos pobres, empobrecidos, pedindo esmolas, dependentes dos outros. Quando Jesus disse a Tomé: Senhor, mostra-nos o caminho para o Pai, ele disse: eu sou o caminho. E nesse caminho nós não podemos ficar à beira, nós temos que andar nele, segui-lo. Quando Jesus diz: todos aqueles que quiserem vir após mim, sigam-me. A palavra seguir, ela está expressando que é uma ação contínua na sua vida. Você começa e não pode parar mais de seguir. Não pode ter um momento para você parar à beira do caminho, mas é uma ação contínua na sua vida. E quando Jesus diz: venham e sigam-me, é porque Jesus ele empreendeu um percurso, ele já traçou um caminho, ele é o caminho vivo para o Pai, e ele está dizendo: siga-me. Então é uma ação contínua, você não pode parar, você não pode desistir. Muitos estão à beira do caminho, não estão longe, nem tão pouco estão perto, estão no caminho, mas estão ali do lado. Temos que tomar muito cuidado ao estarmos à beira do caminho. Deus abomina aqueles que vivem perto da graça, mas não usufruem da graça, daqueles que estão perto da salvação, mas não têm a salvação, daqueles que estão perto da palavra, mas não têm a palavra, daqueles que não o conhecem profundamente. Espiritualmente, muitas vezes nós cristãos não desfrutamos aquilo que Deus nos deu. Deus é cheio de promessas para aqueles que estão no caminho, não para aqueles que estão à beira do caminho. A beira do caminho é um lugar de ciladas. A beira do caminho é um lugar onde você pode ser vítima de ciladas. O Salmo 140, versículo 5 vai dizer assim: os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Olha o Salmo 140, versículo 5. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. A beira do caminho é lugar de ciladas. Sabe o que é cilada? É um meio usado pelo inimigo para derrotá-lo. Quando você para à beira do caminho, quando você estaciona à beira do caminho, quando você desistiu do projeto de Deus, você está sujeito a uma cilada do inimigo que ele arma contra você. A Bíblia diz assim: o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E aquela que caiu à beira do caminho frutificou ou não? Não. Então diga assim: na beira do caminho não pode frutificar. Queridos, a semente que cai à beira do caminho não produz frutos.
Aquele que está à beira do caminho, a palavra quando cai no coração dele, não vai produzir frutos. Porque aquela semente, a palavra de Deus diz que, porque à beira do caminho, ela não produziu frutos. E esse texto, ele está em Lucas capítulo 8, versículo 5. A semente caiu à beira do caminho. Coloca para mim. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E quando Jesus vai explicar nessa parábola o que são as aves do céu, ele vai dizer, sabe o que? O diabo rouba a palavra quando a semente cai à beira do caminho. Queridos, a beira do caminho é um lugar para torcedores. Deus não chamou você para ser torcedor. Deus não chamou você para ser um torcedor. Deus chamou você para ser alguém que vá com Ele no caminho. Querido, aqueles que estão à beira do caminho se comportam como críticos. Aqueles que estão à beira do caminho se comportam como aqueles que acham que têm o direito de criticar. Uma hora eles aplaudem, outra hora eles não aplaudem. Vaiam. Mas você não é um torcedor, você está na corrida da vida cristã. Aleluia. Você não é para ficar à beira do caminho. Você entrou no caminho para correr a corrida da vida cristã. E é uma ação contínua. Jesus vai na frente, a gente vai atrás. E a gente vai junto com Ele. Porque se você parar nesse caminho, você se torna um crítico. Queridos, à beira do caminho é um lugar de sequidão. Jesus estava um dia andando, a Bíblia diz assim, coloca esse texto aí para mim, queridos. Mateus 21, 19, olha que texto interessante. Por que é um lugar de sequidão? Vendo uma figueira, em que lugar que estava a figueira? Vendo uma figueira à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. A beira do caminho é lugar de sequidão. A beira do caminho é lugar para aqueles que não têm visão, porque eles não podem caminhar, eles não podem andar, eles não podem correr. É um lugar de cegueira. Olha o que diz Lucas 18:35. Coloca esse texto para mim. Ao aproximar-se, olha só. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego à beira do caminho. Aquele que não consegue andar, aquele que não consegue ver, este era o estágio triste daquele homem, que também simboliza o estágio de muitos de nós, espiritualmente falando. Há uma outra lição para nós, que é a lição número 2, que diz assim: muitas oportunidades são únicas na vida. Queridos, aquele homem ouviu que Jesus estava passando. Jesus estava passando. Mas, queridos, quando ele perguntou, lhe informavam que passava por ali,
Jesus Nazareno. Vamos entender isso. Por que é que ele ouve a seguinte expressão: quem está passando aqui é o Jesus Nazareno. Mas quando ele vai gritar, ele não grita assim, Jesus Nazareno, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Há algo para a gente entender aqui. Jesus o Nazareno era o Jesus filho de José. No entendimento daqueles homens, quem está passando aqui é um homem, é o filho de José e Maria, é o Nazareno, é o que veio de Nazaré. Este era o falar daqueles que estavam vendo Jesus. Mas quando ele, olha só, quando ele vai clamar, ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque Jesus, filho de Davi, é o Jesus messiânico, é o Messias esperado em Israel, é o Jesus que veio para morrer no lugar daquele homem. E ele então sabia que não era só o Jesus Nazareno, o filho de Maria, o filho de José, mas era o Jesus Salvador. Então ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, oportunidades às vezes são únicas. Há pessoas que entram na igreja e ouvem a palavra, nunca mais vão ouvir. Há pessoas que têm a oportunidade de mudarem, suas vidas serem transformadas, mas elas estão dizendo, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois. A palavra de Deus diz que aquele Jesus, o filho de Davi, não passou mais naquele lugar, ele passou aquele dia, naquela hora. Todos diziam, é o Nazareno, mas ele no coração disse, não, é o Salvador, ele tem poder, é o Salvador, ele pode mudar minha história. Tanto é que quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu lhe faça? Ele disse, eu quero ver. Ele sabia o que Jesus, o filho de Davi, tinha poder para fazer. Ele não tinha a visão, mas ele tinha o coração, no coração, uma revelação de Deus. Queridos, nós precisamos dessa revelação. Muitos de nós estamos frequentando igrejas, frequentando cultos, ouvindo palavras, mas muitas vezes, no nosso coração, o que nós só conhecemos é o Jesus Nazareno, mas não conhecemos o Jesus, filho de Davi. Precisamos dessa revelação, porque quando temos a revelação do Jesus, filho de Davi, nós temos a revelação do Jesus que pode mudar a história, do Jesus que pode trazer a visão, do Jesus que pode fazer um milagre. A Bíblia diz que ele não deixou para depois, as pessoas começaram a impedi-lo, mas ele não deixou para depois. Terceiro, para alcançar objetivos elevados, é preciso superar os obstáculos. Diga assim, a vida não é fácil, é cheia de obstáculos. Se você pensa que você vai encontrar tudo bonzinho para você tomar as decisões mais importantes da sua vida, você está enganado. Quem tem que superar os obstáculos somos nós, porque o maior obstáculo já foi removido por Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, ele já fez tudo. Agora quem tem que remover os obstáculos que estão me impedindo de chegar a ele sou eu. E a vida não é fácil, ela não é fácil, nós vamos ter uma série de circunstâncias que vão nos impedir. Vai ter pessoas que vão dizer assim, não, fica quieto, cala a boca, agora não.
Vão ter pessoas que vão dizer, não, deixa para depois. Vão ter situações na sua vida que vão tentar te segurar de todas as formas, para você não tomar aquela decisão, de você não ficar face a face com o Messias. Mas querido, para alcançar, se você quer objetivos elevados, você precisa aprender a superar obstáculos. A vida não é fácil, ela é cheia de obstáculos. Não é fácil você sair da sua casa, vir à igreja. Não é fácil você se comprometer a ir numa célula. Não é fácil você se comprometer em ter uma vida de fidelidade. Não é fácil você se comprometer em ter uma vida de santidade. Mas, queridos, é com comprometimento, é superando os obstáculos que os milagres chegam. Você pode ver em todos os milagres, houve a operação de Jesus, mas também houve a ação do homem. Todos os milagres têm a operação de Jesus, mas também tinha a ação do homem. Obstáculos internos, medo de não ser atendido, complexo de inferioridade, pessimismo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que ele vai me ouvir? Obstáculos externos, pessoas impedindo, para nos impedir de alcançar, pessoas que não querem ver nosso triunfo, pessoas que nos querem ver na beira do caminho, pessoas que querem nos ver esmolando a vida inteira, pessoas que querem nos ver cegos a vida inteira. Irmãos, há uma série de obstáculos, e muito mais do que isso, há uma força espiritual contrária, para que você não saia do lugar que você está, que você permaneça no caminho, à beira do caminho. Você tem que superar tudo isso. Os campeões sempre superam os obstáculos. A Bíblia diz que ele venceu para que você possa vencer. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E ele diz: vocês também vencerão. Então não tem um obstáculo que você não possa vencer. Não tem algo que possa impedir você. Quarto, não importa onde, como o homem esteja, Deus se importa com a sua vitória, amém? Deus se importa com a sua vitória. Deus quer o seu melhor, Deus quer a sua cura, Deus quer a sua história redimida, Deus quer a sua história transformada, Deus quer algo acontecendo na sua casa. Queridos, esse Deus é o Deus que quer o milagre acontecendo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus parou. Por que ele para? Porque ele ouviu. Por que ele parou? Porque ele se importa. Por que ele parou? Porque ele quer te atender. A Bíblia diz que Jesus se importou com aquele homem. Número 5, por favor. A oração de um homem determinado a vencer pode tornar impossível em possibilidade. Amém? Um homem determinado. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nós não alcançamos os nossos triunfos, porque nós não temos determinação. Porque nós desistimos no primeiro obstáculo. Ei, fica quieto. Você fica quieto. Ei, não incomodes o mestre. Você não incomoda. Aquela mulher que rastejou no meio de toda aquela multidão, imagina. Você acha que alguém não pisou na mão dela? Você acha que alguém não pisou nos vestidos dela e não sujou os vestidos dela? Você não acha que alguém cutucou ela com a ponta do pé? Porque a Bíblia diz que ela rastejou no meio de toda a multidão. A Bíblia diz que ela foi se esgueirando até tocar na orla do manto de Jesus. Imagina quantos obstáculos, mas ela tinha uma determinação. Queridos, há uma coisa que você precisa entender. Se você quer um milagre de Deus, se você quer algo na sua vida, é preciso determinação, é preciso disciplina, é preciso que algo aconteça.
Queridos, os milagres acontecem para aqueles que são determinados também. Queridos, a determinação. Aquele homem clamou mais ainda. Quando o impediram, ele clamou mais ainda, ele gritou. Então, querido, eu não sei como é que você veio aqui. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas se você quer, eu vou dizer para você, você vai ter que gritar, você vai ter que chorar, você vai ter que espernear, você vai ter que se ajoelhar, você vai ter que se quebrantar, você vai ter que renunciar, você vai ter que se autodeterminar, você vai ter que fazer uma aliança, você vai ter que quebrar alianças, você vai ter que ser determinado na sua vida, se você quer algo de Deus, barateando a graça de Deus, barateando o Evangelho, barateando todas as coisas, sabe por quê? Porque nós achamos assim, eu posso ficar vivendo a minha vida do jeito que eu quero, e as coisas vão mudar na minha vida. A Bíblia diz que ele teve um clamor persistente, ele não parou de orar, de pedir, de clamar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 8, porque aquele que pede, então deixa eu dizer para você, sabe por que você não tem recebido? Porque você não pede. Aquele que pede, aquele que bate, vai se abrir. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, e aquele que clama, é ouvido. Há um texto que eu não estou lembrado agora, a Bíblia diz assim, eu acho que se eu não me engano é Hebreus, e Jesus orava em grande agonia e dor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos aquela oraçãozinha xoxa, sabe aquela oraçãozinha de santo milagreiro, da herança que a gente traz do catolicismo, aquela oração que não passa do teto. Não sei se consegue achar esse texto aí para... Não é isso, Lucas não, é isso? Lucas 22, 44, coloca aí para mim esse texto, por favor. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, mas não é esse o texto que eu quero não, mas a palavra que eu disse é essa, mas não é esse o texto que eu quero, se eu não me engano é em Hebreus, e Jesus orava com orações, eu esqueci a expressão, e ele orou ainda mais intensamente. Queridos, nós precisamos ser determinados naquilo que nós queremos. Aquele que pede, ele vai receber. Mas o que você tem pedido a Deus? Deixa eu dizer. Eu estava conversando com a minha esposa, para a gente ver as incoerências nossas. Vamos ver as incoerências nossas? Incoerência de vida. Hoje foi o dia das mães, não foi? É o dia das mães, não é? Todo mundo diz, I love you, mamãe. Não é assim? Você pode me dar seu celular para eu ver quantas fotos da sua mãe você tem nele? Você pode me dar seu celular para eu ver quantas fotos da sua mãe você tem nele? Porque se você tiver menos de 10 fotos, eu vou dizer que você não ama tanto a sua mãe assim. Porque você tem mais de 10 fotos de um monte de gente. Você tem fotos de um monte de gente. E muita gente. Mas a foto da mamãe, que você diz, I love you, mamãe. Procura a foto da mamãe. Quantas fotos da mamãe você tem no seu celular? Você tem mais foto do namorado do que da mamãe? Está vendo as incoerências nossas? Dá o texto aqui. Hebreus 5:7, por favor. Olha esse texto. Olha esse texto. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Isso aqui vai ser legal. Grava aí na sua Bíblia. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em...
em alta voz. Tem gente que ora assim, Jesus. Amém. Jesus, amém. A Bíblia diz lá, ó, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e diga, irmão, quantas vezes você chorou essa semana na presença de Jesus orando? Quantas vezes? Diga para mim. Quantas vezes você gritou: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e chorou aos pés dele? Quantas vezes você fez isso? O que pede, recebe. Olha lá, aquele que podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Que grava esse texto na sua Bíblia, Hebreus 5:7, e comece a fazer orações semelhantes às orações de Jesus. Rasga o seu coração, peça mesmo, glorifique, mas peça mesmo, ore intensamente. E eu vou dizer, a Bíblia diz assim em Hebreus: até agora vocês não resistiram até o sangue. E nós achamos que vamos receber. As oportunidades são únicas, querido, muitas vezes na vida. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus de Nazaré, a Bíblia diz que ele começou a clamar. Imagina o desespero, imagina: Jesus, 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 filho de Davi. Jesus então olhou e ouviu, e diga, parou. Por que ele parou? Porque ele ouviu o clamor. Queridos, coloca o número 6 para mim, querido, por favor. É preciso querer. Querer é o primeiro passo para a solução de um problema. Todo problema passa pelo querer. Muitos precisam, mas não querem. Tem muita gente com necessidade espiritual, mas não querem. Deus não empurra a porta. Diga, Deus não empurra a porta. Ele espera que eu a abra. A Bíblia diz: eu estou batendo a porta do coração. Se alguém abrir a porta do seu coração, Ele não empurra. Você tem que abrir. Você tem que ser determinado. Não basta precisar, é necessário querer. Irmãos, porque muitos precisam, mas não querem. Por quê, irmãos? Sabe por que nós precisamos, mas não queremos? Não queremos pagar o preço. Sabe qual é o preço? Tem que abandonar o pecado. Eu tenho que sair da beira do caminho. Eu tenho que deixar de ser infrutífero, porque a beira do caminho é frutífero. Eu tenho que abrir os meus olhos. Não são todos que desejam assumir responsabilidade. Não são todos que estão dispostos a mudanças radicais na sua vida. Uma vez que Jesus fala, irmãos, tem que ter uma mudança radical. E mudança radical não é fácil. Não é fácil para ninguém. A Bíblia diz que ele clamou. A Bíblia diz que Jesus ouviu. Não adianta clamar sem reconhecer. Ele clamou porque sabia que era o filho de Davi. Querido, eu não sei qual é o seu problema nessa noite, sua luta ou sua dificuldade, mas eu só sei de uma coisa: se você clamar, como fez esse homem, seus olhos vão se abrir, você vai sair da beira do caminho, você vai começar a andar no caminho, você vai começar a trilhar o caminho.
Eu não sei se você vai precisar gritar, espernear, fazer o que for preciso. A Bíblia diz que ele não foi somente curado. Número 6, 7, por favor. Jesus o curou espiritualmente. Há muitas pessoas que são curadas fisicamente, mas não são curadas espiritualmente. A Bíblia diz assim, que Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? É preciso querer, é preciso saber aonde ele precisa tocar. A Bíblia diz que imediatamente tornou a ver. Jesus disse: recupera a tua vista. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Salvação, só cura sem salvação não leva a lugar nenhum. É preciso da salvação. A Bíblia diz que imediatamente, porque o milagre é imediato, tornou a ver. E a Bíblia diz que seguia-o, glorificando. Diga para o seu irmão: seguia. Significa que ele saiu da beira do caminho. Agora ele seguia Jesus. Jesus está passando hoje aqui. Eu quero chamar o ministério do louvor. Jesus está passando aqui hoje. Talvez seja uma única oportunidade que você está tendo. Talvez seja uma oportunidade única que Deus está dando na sua vida hoje. E a primeira oportunidade é uma oportunidade para mudar. Talvez você está vivendo uma vida de pecado, longe de Deus. Talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você ainda não clamou a salvação em nome de Jesus. Talvez você disse, ou você ainda não gritou ao ponto do Salvador te ouvir. Mas nessa noite, a noite primeiro, é uma noite de mudança de vida. Gostaria que apagassem as luzes, por favor. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse nessa palavra. Essa palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Queridos, você precisa admitir que Cristo, filho de Davi, você precisa confessar Jesus Cristo, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que os seus olhos sejam abertos. E eu não quero convidar aqui à frente, ou que você levante a sua mão, ou que você ore comigo, pessoas que já fizeram isso, mas pessoas que ainda não fizeram, e pela primeira vez, talvez seja a primeira vez, eu quero lhe dar a oportunidade de entregar sua vida a Jesus.